Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos. O que este salmo nos diz? O salmista aqui, ele eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Na verdade, nós olhando para a nossa vida, nós podemos observar que nada somos. Se Deus não for conosco, se Deus não nos guardar, se Deus não nos proteger, o que somos? Nada. Então ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então às vezes nós estamos naquela esperança de vir o socorro de algum lado, mas o nosso socorro ele vem de Deus. E quando nós recorremos a Deus com o nosso coração aberto, sincero, puro para com Ele, Ele é misericordioso e ajuda-nos e nos fortalece. Ele é o guarda de Israel, Ele é o Senhor. E pela graça de Deus, também esta semana nós podemos ver que vai haver um tempo, não é, de levantamento da guerra em Israel. E eu creio que tudo isto, irmãos, este tempo que nós estamos vivendo, é tempo de nós nos achegarmos a Deus. É tempo de nós confiarmos no Senhor. Eu acredito que é o tempo que o Senhor está nos dando para nós nos aconchegarmos à sua presença, para nós procurarmos mais estar ligado a Ele, porque os dias que vêm são dias difíceis, dias turbulentos, dias de dificuldade, mas na presença do Senhor nós havemos de romper em fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ouvir o grupo de louvor que vai entoar para a glória do nome do Senhor. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Hoje o Anderson também não vem porque teve uma situação com uma dor nas costas, foi ao hospital, deram-lhe um medicamento que ele fez provavelmente alergia ou fez alguma reação e ele estava confuso, diz que estava com uma linguagem que não era correta. Então que nós possamos também colocá-lo nas nossas orações, porque também ele está de alguma forma, está nauseado, etc, etc, por isso que não veio hoje estar connosco aqui no louvor. Então vamos orar. Mas que por nós ele. Possamos fazer esta oração pelo Anderson. Amém, também. Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus, nós te agradecemos pela vida do teu filho. Sabemos que o Senhor está presente em todo o tempo. E eu sei que o Senhor está na vida do teu filho. Meu Pai, continua abençoando, retirando toda aquela alergia, ó Pai, todas aquelas dores, aquela enfermidade. Em nome de Jesus nós te imploramos e te suplicamos a cura do teu filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Hoje os louvores, nós quando fomos formados por uma tricotomia que tem uma ordem que não é feita sem nexo. A ordem que o Senhor colocou foi espírito, alma e corpo. E espírito tem que ser a nossa prioridade, porque sem o espírito a governar as nossas vidas, tal como o pastor disse nestes últimos dias, dificilmente nós nos mantemos de pé. E aquilo que o inimigo tem tentado é exatamente
que nós coloquemos essa prioridade em segundo plano, porque os afazeres da vida nos levam muitas vezes a deixar as coisas de Deus para segundo plano, quando a nossa prioridade tem que ser ao contrário. A fé não vem porque é aquilo que eu sinto ou porque é algo que eu devo sentir, mas é pelo desejo de que, ainda doentes, ainda que tristes, ainda que abatidos, ainda que tantas vezes sem resposta, mas é aqui que eu quero estar, é na presença do Senhor que eu quero estar, é a sua voz que eu quero ouvir. Por isso que nós hoje consigamos todos ouvir a voz do Senhor. Entregue o louvor ao Senhor, entregue as suas fragilidades ao Senhor, aquilo que sente neste momento, que nós possamos estar juntos a louvar o Senhor. Desce fogo santo. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em obração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia, Jesus. A casa é tua, Senhor. Nós deixamos tudo para que tu ordenes tudo nesta casa, nas nossas vidas, nos nossos corações, neste lugar de oração, Senhor. Que tu tomes o primeiro lugar, Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, no esvazio de mim, no esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós deixamos. Santo Espírito, vem. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar à esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar à esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
neste lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. És bem-vindo neste lugar, Senhor. Aleluia, Jesus. Que nós esta noite possamos retirar todas as distrações da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, e vamos ouvir só a sua voz. Porque nestes dias maus é tanta a confusão à nossa volta, é tanto o ruído, que nós muitas vezes achamos que Deus não está a falar, só que Ele fala. Ele não precisa de gritar. Ele sussurra muitas vezes ao nosso coração, à nossa alma, à nossa mente, e nós temos que apagar tudo o resto para que possamos ouvir a voz de Deus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento.
Toca-me com a brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Se alegra tendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com a brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Se alegra tendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia, Jesus. Eu sei que o Senhor sonda cada um de nós e nós não sabemos porque Ele nos ama. Eu sei que Tu nos sondas, Senhor. Entrega esta oração hoje ao Senhor. Faça deste hino uma oração. Entregue-se verdadeiramente ao Senhor. Esqueça que tem gente ao seu lado. Esqueça que tem um irmão ao seu lado. Ajoelhe-se, ande, faça o que quiser. Mas façamos deste hino a nossa oração hoje. Sonda-nos, Senhor. Eu não sei porque Tu me amas, Senhor. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas.
Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo o que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo o que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo o que eu tenho Ele me deu. Tudo o que eu tenho Ele me deu. Tudo o que eu tenho Ele me Graças a Deus, glória a Jesus. Tudo que eu tenho, Ele me deu. E é verdade. Eu agradeço a Ele tudo que Ele tem me dado, tudo que Ele tem me abençoado, porque só o Senhor é Deus e só Ele pode sondar os nossos corações. E Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para fortalecer os seus pensamentos, seu coração. Ele está aqui para te ajudar. Ele é Deus e é Deus de poder, é Deus de graça, é Deus de misericórdia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito.
Te agradecemos pela bênção desta noite, de poder te adorar, de poder te glorificar, te exaltar e bendizer o teu santo e maravilhoso nome. Amém, Jesus. Graças a Deus. Há alguém nesta noite que deseja dar um testemunho? A palavra está aberta para aqueles que quiserem testemunhar. Se há alguém, então vamos prosseguir em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor agora com a sua palavra em nome de Jesus. O irmão Nuno está com a palavra em nome do Senhor. Amém, amém. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. E a palavra que eu preparei hoje foi precisamente acerca de louvor. E eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 4. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E o capítulo 4 é logo a seguir a Adão e Eva. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro e assim por diante, conforme nós costumamos fazer. Do versículo 1 até ao versículo 12. Diz então assim o versículo 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Caim. Ela disse, tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Então lhe disse o Senhor, por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, mais certo que serás aceito, e não fizeres bem. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, e sobre ele deves dominar. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando você cultivar a terra, esta já não terá seu fruto. Você será um fugitivo sem rumo pela terra. Amém. Curvemos as nossas cabeças. Senhor Deus e Pai Celestial, nos encontramos na Tua casa e Te agradecemos desde já pelo tempo que temos passado já na Tua presença. Louvamos-Te pela Tua palavra, Senhor, que será entregue ao Teu povo por Ti, sendo eu apenas um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vemos aqui, antes disto, para contextualizar, na altura, naquele tempo, o povo fazia ofertas ao Senhor. Ofertas de louvor
ao Senhor seu Deus, e essas ofertas de louvor eram feitas sob forma de bens. Neste caso, nós temos a oferta de Caim e a oferta de Abel. A oferta de Caim foi frutos da terra, porque era agricultor, e a oferta de Abel foram as primícias dos seus animais. Agora, há aqui uma diferença. É que Deus não aceitou o louvor de Caim, desculpem. E é sobre isto que vai ser a pregação desta noite. O problema é porque é que Deus não aceitou o louvor de Caim. Ou seja, quando nós vimos à casa do Senhor, nós vimos para o louvar, para o adorar, para bem dizer o seu nome. A pergunta que eu faço é: será que o nosso louvor é aceite por Deus? Ou será que não? Porque depende do louvor que nós estamos a entregar. Se é o melhor que nós temos para dar, como sendo as primícias dos nossos animais, ou se não é bem o melhor, mas apenas o resto que nós temos para dar. E então, nós vimos à casa do Senhor porque é o que nós temos por hábito fazer, aos sábados à noite. Ou então vimos à casa do Senhor porque os nossos familiares vêm. Ou então nós vimos à casa do Senhor porque se não viermos, alguém fica chateado connosco, seja pelo que for. Mas se não viermos de coração e se não entregarmos o nosso louvor de coração, e eu peço desculpa, eu tenho o hábito de ser muito frontal e às vezes mal interpretado e às vezes acredito que haja pessoas que ficam chateadas comigo por causa disso. No entanto, eu peço desculpa, mas não vale a pena vocês virem entregar o vosso louvor. Se não vierem de coração, e nós cantamos imensos louvores esta noite sobre isto, se não vierem de coração para entregar o vosso louvor de coração, se não estiverem aqui de corpo e alma, não vale a pena. Nesta passagem bíblica nós não temos nenhuma razão que nos justifique ou que nos diga porque é que a oferta de Caim não foi aceite. Mas nós podemos ir a Hebreus 11:4, por favor. Hebreus capítulo 11 e versículo 4. E a palavra do Senhor diz: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele. Ou seja, ele entregou a sua oferta com fé. E nós, quando temos fé, efetivamente estamos cometidos a alguma coisa. Eu tenho fé que eu vou chegar em segurança a casa. Porque se eu não tiver fé, eu não vou agarrar no carro e não vou fazer uma estrada. Portanto, eu acredito piamente naquilo que estou a fazer. E Abel acreditou piamente que estava a fazer o correto e que era aquilo, que estava de coração a fazer a sua oferta. Não temos menção à oferta de Caim, o que nos leva a crer, pela omissão, leva-nos a crer que a oferta de Caim se calhar já não foi feita com fé. Vamos abrir a palavra de Deus um bocadinho mais à frente, em Hebreus igualmente, mas em 13, capítulo 13. E vamos ler apenas os versículos 15 e 16.
Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. E aqui surge o outro lado da minha pregação, que é o louvor está intrinsecamente relacionado com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Seja a prática do bem e a mútua cooperação, ajudar-nos uns aos outros, pois com tais sacrifícios Deus se compraz ou se agrada. E isto leva-nos a uma outra conclusão. Qual é a conclusão? A conclusão de que o louvor não se resume aos primeiros 45 minutos do culto desta noite. O louvor resume-se a todos os dias da nossa vida. E isto torna-se grave. Aliás, o autor que eu pesquisei usa uma frase que eu achei muito interessante. Usa a frase de que Deus rejeita a separação entre o culto e a conduta moral. Vamos ler Mateus 15, 8 e 9. Enquanto eu ouvir folhas a folhear, é porque ainda não estão em Mateus 15, 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mais uma vez nós vemos outra ligação entre aquilo que nós dizemos, Senhor, eu louvo-te, mas o meu coração está longe disso, ou o meu coração está a pensar naquilo que eu vou fazer amanhã, porque é domingo e eu vou para a praia, ou vou fazer uma viagem com a família, seja o que for. Não posso. Se eu estou na presença de Deus, é na presença de Deus que eu estou. Eu não posso de maneira nenhuma estar aqui a pensar noutra coisa. Eu tenho que estar... Se eu estou na presença do Rei dos Reis, o Deus Altíssimo, aquele que conduz a minha vida, aquele que nunca falha, aquele que guia todos os meus passos, aquele que tudo o que eu tenho Ele me deu, acabámos de cantar. Tudo o que eu tenho foi Ele que me deu. No entanto, quando eu estou na sua presença, eu estou a pensar não nele, mas naquilo que Ele me deu. Pá, não posso, está fora de questão. Não pode ser. Se o louvor e a vida / conduta não andam juntos, o amor é vazio. O louvor é vazio. Mais uma vez, eu refiro, se não estivermos dentro da igreja de coração cometidos àquilo que estamos a fazer, que é louvar e engrandecer o nome do Senhor, epá, não vale a pena. Não vale a pena. Estamos aqui a perder o nosso tempo. O vosso. Perdão. Agora vamos para trás. Para o Velho Testamento. Amós. Fica depois de Salmos um pedaço. Amós. Capítulo 5, versículos 21 a 24. Amós, capítulo 5, 21 a 24.
Diz assim a palavra do Senhor: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer, e ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, pois não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corro ao juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Pois aqui a coisa torna-se um bocado mais grave. É que, através do profeta Amós, Deus diz-nos que nós estarmos a cantar, Ele não aceita. Ele rejeita as celebrações, ofertas e cânticos do povo de Israel, neste caso específico, porque as práticas são hipócritas e porque não são acompanhadas de um compromisso com a justiça, a honestidade e o cuidado com os necessitados. Isto é, resumidamente, aliás, a Bíblia divide-se não só por capítulos e versículos, mas também por porções de versículos que têm títulos. E o título desta porção é: Deus exige justiça e não sacrifícios. E assim nós vemos que é extremamente grave nós descurarmos justiça, honestidade e o cuidado com os necessitados e virmos louvar na casa do Senhor. Porque Deus não vai aceitar. E isto torna-se um problema. Porque quando eu tenho alguma coisa que me custa muito a fazer, porque é difícil. Eu tive uma situação dessas esta semana, lá no trabalho, uma situação, uma reparação que era bastante difícil de fazer. E quando eu finalmente consegui, a reação que eu tive, sem querer, ou se calhar graças à transformação que Deus vai fazendo na minha vida e na vida de muitos dos irmãos, com toda a certeza. A minha primeira reação foi dizer: graças a Deus, obrigado, Senhor. A reação daquele que não foi verdadeiramente transformado por Deus é: estava a ver que nunca mais. Porque a nossa natureza humana é reclamar. E quando eu digo isto em relação a uma situação de trabalho, eu digo isto em relação a questões do trânsito, em que a nossa natureza humana é reclamar, é apitar, é barafustar. Esta semana tive um senhor que vinha bastante depressa numa avenida de Coimbra e eu arranquei. Ele, como vinha bastante depressa, travou e apitou. O apito dele deve ter durado, não sei, 3, 4, 5 segundos. Eu estava a deixar a minha filha na escola e ela ligou-me a perguntar se eu conhecia o senhor. Porquê? Porque ele apitou 3, 4, 5 segundos e no fim de apitar aplaudiu-me. E eu aplaudi também. E a minha filha ligou-me logo a seguir e perguntou: tu conhecias o senhor? Eu disse: não. Então, mas estavas-lhe a aplaudir. Ele aplaudiu-me, eu aplaudi de volta. A situação normal perante não sei quantos alunos que estavam à porta da escola seria, se calhar, barafustar. Mas nós não podemos barafustar, porque se a minha vida, no dia-a-dia, não for de acordo com os preceitos de Deus e os preceitos que Deus tem para a minha vida, eu chego aqui no sábado à noite e eu louvo e eu levanto as mãos e eu toco e dou o meu melhor no piano e tudo mais, e Deus vai receber bola, porque Ele não vai querer. Zero. Porque Ele não vai aceitar. E isto é extremamente preocupante. Porque se Ele não aceitar o meu louvor, então eu tenho uma outra consequência que aconteceu com Caim.
Porque se nós voltarmos, os irmãos não precisam de voltar porque perdemos aqui algum tempo. Se nós voltarmos a Gênesis no capítulo 4, versículo 7, nós vamos ler: se procederes bem, não é certo que serás aceite? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Há aqui uma série de consequências, em situações que vêm em catadupa. Quais são essas situações? Se procederes bem, não é certo que serás aceite? Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta. Ou seja, nós vamos estar muito mais expostos ao pecado, à tentação, porque nós temos que resistir a ele. Mas nós só podemos resistir a ele se estivermos fortalecidos no Senhor. Mas se o Senhor não aceita o meu louvor, eu penso que seja fácil deduzir que Ele não me vai dar da sua força, da sua coragem, por aí fora. E mais dificilmente eu vou resistir ao pecado. Porque diz a palavra do Senhor, cumpre a mim dominá-lo, dominar o pecado. Ou seja, a consequência de eu viver os meus dias. Portanto, vamos dizer que eu tenho uma vida dupla. De segunda a sexta eu sou um berdina, que é uma desgraça e que vivo uma vida que, se Deus estivesse ao meu lado, teria vergonha. E depois eu chego ao sábado e sou o Nuno que toca piano e que é diácono na igreja e que às vezes o pastor chama para pregar e que diz umas piadas, às vezes parvas, às vezes boas. E isto é uma dualidade de critérios que acaba por ter muito mais consequências, ok? Novas, supostamente, passa a ter muito mais consequências do que simplesmente uma vida dupla da qual Deus não se agrada. Porque as consequências passam a ser, eu passo a estar muito mais exposto à tentação do pecado e muito menos fortalecido para resistir ao pecado. E se eu menos é o domínio próprio, um dos frutos do Espírito Santo. Eu vou usar outro. Eu vou passar aqui mais para este lado, que fico mais perto do emissor. Deve ser isso. Quem estava com atenção? O que é que eu estava a dizer? Isto porquê? Porque como eu tenho 50 anos, a memória vai falhando. E eu perdi-me naquilo que estava a dizer por causa do microfone. Não há problema, Deus é bom na mesma. Vamos abrir a palavra do Senhor em João, o 4º versículo do Novo Testamento. É o 4º capítulo, o 4º livro. Amém. Graças a Deus que os irmãos estão com atenção. João 4:24. Um dos irmãos que possa ler. Amém? Mas será que a minha adoração é aceite? É necessário que os seus adoradores, os adoradores de Deus, o adorem em espírito e em verdade. Vamos aqui apenas separar isto. O adorem em espírito é o louvor que vem de dentro de um relacionamento íntimo
com Deus. E em verdade tem que ser obrigatoriamente um louvor verdadeiramente genuíno. Louvor que não é aceite é aquele que é idólatra, porque, ao contrário do que muitos irmãos pensam, idolatria não é só estátuas. Idolatria é tudo o que eu ponho à frente do meu Deus. Tudo o que tenha prioridade é idolatria. Inclusivamente nós próprios. Quando eu costumo pensar muita vez nisto. Se eu pensar no quanto o meu Senhor sofreu na cruz do Calvário por minha causa, não há nenhuma má disposição que me leve a não vir à igreja. Se eu pensar que lhe colocaram uma coroa de espinhos, que lhe perfuraram as mãos e os pés, que espetaram uma lança no seu lado, por minha causa, se eu estiver cansado, ou se eu estiver simplesmente sem vontade, eu estou-me a pôr a mim próprio à frente do meu Deus. Isso é idolatria. Deus não aceita louvor que seja hipócrita, ou seja, quando as minhas palavras não correspondem às minhas ações. Outra das passagens bíblicas é: pelos frutos os conhecereis. Não é pelas palavras os conhecereis, mas sim pelas ações. E Deus também não aceita um louvor que seja desconectado da justiça de Deus. E a justiça de Deus, eu penso que se baseia num mandamento, ou dois. Ama o teu Deus acima de todas as coisas, acima de mim, acima do meu cansaço, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Já vimos atrás que está diretamente ligado com o facto de Deus aceitar ou não o meu louvor, que está diretamente ligado com eu estar exposto ou não ao pecado, que está diretamente ligado à força que eu tenho para resistir ao pecado, que está diretamente ligado, se calhar, eu arrisco dizer que está diretamente ligado a eu entrar no céu ou não. Todos nós temos pecado, não significa que não entremos no céu, mas o pecado vai afastar-nos de Deus, e afastados de Deus nós não entramos no céu. Daí, se calhar, a nossa luta, quando eu digo nossa, digo do grupo de louvor, quando vemos a indiferença com que os irmãos louvam a Deus. Porquê? Porque a vossa indiferença, se eu canto, eu até vou buscar aqui um exemplo específico, só para ser mais coerente naquilo que estou... Ali, empresta-me o teu tablet, por favor. Só para ser mais coerente naquilo que estou a dizer. Vamos andar aqui para trás e vamos usar um exemplo, porque ainda temos tempo. E vamos apenas ler um bocadinho de cada um dos hinos que nós cantamos hoje. Espírito, alma e corpo, ofereço a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Em tudo a Deus consagro, em Cristo o vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Ele não vem selar.
A forma como os irmãos, muitos, não é todos, a forma como os irmãos cantam estas palavras, acredito com tristeza que em muitos casos não é aceito por Deus a forma como é cantado. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Será que sim? Será que não estou eu em primeiro lugar, fazendo de mim um ídolo à frente de Deus, com prioridade perante Deus? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara à esperança viva, a tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. Se eu não disser isto com um coração sincero, Ele não vem inundar e encher este lugar. Não vem, não há forma. Se os irmãos me disserem uma coisa semelhante a mim, mas não disserem com firmeza, eu não vou fazer nada por vocês, peço desculpa, eu gosto muito de vocês, mas não. Não. Ajudas-me aqui a fazer isto? Não. Ou não é, pá, precisava aqui disto, mas pá, precisava mesmo, tu tens hipótese de me ajudar? Com certeza. É natureza humana, se nós virmos ligação, nós respondemos. Se nós não virmos ligação, não vamos dar uma volta. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces os meus pensamentos. E Ele sabe se eu estou a ser sincero ou não. Isto é preocupante. Acho que o hino fala por si. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Pois falta. É precisamente esse o problema. Que Deus nos ajude. Que Deus crie em nós corações sinceros. Há um hino que também diz isso. Que Deus nos quebrante mais quando nós estivermos mais em pedra, mais insensíveis. Porque depende tanto disso que eu acho que não vale a pena arriscar. Acho que não sei. E é isto que eu tenho para os irmãos, que Deus vos possa abençoar, a vocês e a mim, porque nós vemos nas notícias que a sua vinda está próxima, nós vemos as notícias e é muito fácil desanimar. É muito fácil vir para a igreja desanimado, com desalento, mas é suposto virmos para aqui para vir buscar consolo. Ouvi uma vez o irmão Daniel dizer que as brasas juntas mantêm-se acesas. É por isso que nós vimos à igreja, porque juntos, usando uma expressão, juntos somos mais fortes. Uma expressão corriqueira do povo hoje em dia. Mas é a realidade, nós juntos somos mais fortes. Precisamos é de estar juntos. E se tu estiveres fraco, pá, vai falar com o teu irmão, vai falar comigo. Eu prometo que não conto a ninguém. Mas vamos nos ajudar mutuamente para suportarmos as cargas uns dos outros. Lemos que é uma das condições para o nosso louvor ser aceito por Deus. Vamos amar-nos uns aos outros como Cristo amou a igreja. Não vamos agarrar e dizer
Olha, o Nuno tem um carro novo. Onde é que ele foi arranjar o dinheiro? O carro não é meu já agora. É do trabalho. Mas acredito, eu não levo a mal de modo algum, mas acredito que já houve uma série de gente aqui na igreja que disse uma coisa assim deste género. Mas depois de dizer uma coisa dessas, o irmão não pode vir para aqui e louvar a Deus, porque ele não vai aceitar. Porque esse pensamento é de tudo menos de um cristão, que aquilo que devia fazer é aquilo que a irmã Adelaide fez, que foi chegar aqui em segredo e dar-me os parabéns. Eu disse: Adelaide, eu agradeço os parabéns, mas o carro não é meu. Opa, mas é tão bonito. Está bem, mas não é meu. Mas de todos os irmãos foi a única que me veio dar os parabéns. Não preciso de parabéns de maneira nenhuma. A questão aqui é o crente e a sua essência. Houve alguns irmãos com quem eu partilhei, mas a essência é falar da vida do próximo, não é congratular-se com o próximo. E a seguir vens aqui louvar a Deus e dizer: Deus, aceita o meu coração porque tu me conheces. E Deus responde: pois conheço, aí é que está o problema. Epá, não façam isso. Que Deus vos abençoe a vocês e a mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Que não fique só eu mal, mas que haja mais alguém, não é? E que fale. E que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Porque o mais importante, irmãos, não é nós ouvirmos a palavra da boca de quem quer que seja. O que é necessário é que nós assumimos a palavra de Deus nos nossos corações. Porque quando nós assumimos a palavra do Senhor aos nossos corações, seja quem for que estiver anunciando ela, o necessário é nós assumirmos esta palavra de adoração, de louvor, de gratidão ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor todos os dias pela bondade, pela misericórdia e por tudo que Ele tem feito. E nós devemos fazer isso não somente nos hinos de louvor, mas também dentro do nosso dia a dia, agradecer ao Senhor. Eu nunca fiz isso aqui na igreja, mas hoje estava ali e senti no meu coração de ler um texto aqui em Coríntios capítulo 9 e o versículo 6, incentivos para a coleta. E digo isto, verso 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Então, aquilo que você contribuir para a igreja, que não sirva de peso para a sua vida e nem para a sua família, mas contribua com alegria, com gozo, agradeça ao Senhor aquilo que Ele tem feito. E quanto mais você abençoar, isso é bíblico, isso não sou eu que estou dizendo. Quanto mais você contribuir, mais você vai receber, porque o Senhor
é maravilhoso e abençoador. Vamos ficar de pé e vamos agradecer pelas ofertas e pelos dízimos para a casa do Senhor, e em seguida o grupo o quarteto vai cantar um hino para a glória do nome do Senhor. Deus maravilhoso, Deus trino, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela verdade da tua palavra. Reviva em nossos corações a tua palavra, Senhor. Abençoa os dizimistas e os ofertantes da tua casa, que nunca falte na casa deles aquilo que eles têm contribuído para a tua obra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória, aleluia, sinto Jesus, Ele me guia na senda da luz, seu forte abraço me susterá, de todo mal me defenderá. Glória, aleluia, contemplarei face a face o meu Senhor, então igual a Ele serei, no seu glorioso lar de esplendor. Glória, aleluia, santo é o Senhor, 3 vezes santo e rico em amor, vivo seguro em seu poder, e este mundo posso vencer. Glória, aleluia, contemplarei face a face o meu Senhor, então igual a Ele serei, no seu glorioso lar de esplendor. Glória, aleluia, amo ao Senhor, quero servi-lo com todo amor, em sua glória eu entrarei, e junto aos santos habitarei. Glória, aleluia, contemplarei face a face o meu Senhor, e então igual a Ele serei, no seu glorioso lar de esplendor. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Bendito e santo é o Senhor. Glória a Deus. Curve a sua cabeça aí no mesmo lugar aonde você está assentado. Antes de nós lermos os avisos, eu quero levantar um clamor aqui, mas levantar um clamor de todo o nosso coração. O Abraão está internado, apareceu umas borbulhas
no corpo dele, da cintura para baixo, e é uma infecção terrível, e não se sabe o que é, e são várias bolhas, e nós vamos orar, irmãos. Esta criança tem lutado com tudo e com todas as forças, e eu sei que o Senhor o tem guardado até aqui, e nós vamos clamar ao Senhor, porque até aqui nós temos orado e Deus tem respondido sobre a vida do Abraão. E nós vamos continuar orando e clamando ao Senhor que lhe dê saúde, que lhe guarda e que lhe proteja, em nome de Jesus, de toda obra contrária, em nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, Tu bem sabes, ó Deus, a vida do Abraão. Nós te pedimos, nós te clamamos por aquela criança, Senhor, que Tu bem conhece desde o ventre da sua mãe. Meu Pai, abençoa aquela vida, derrama a Tua graça, que o Teu sangue de poder cubra aquela criança, quebrando toda obra de feitiçaria, de macumbaria, toda obra contrária, seja quebrada em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Traga saúde àquele corpo, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te agradecemos. Amém, Jesus, graças a Deus. Irmãos, terça-feira, culto de oração, de intercessão, das 20 horas às 21h30. Quinta-feira, lição de estudo, renovação da esperança, às 20h30 às 22 horas. Sábado, dia 18, culto público da família, das 20h30 às 22 horas. Os irmãos conhecem o irmão Tiago, pastor Tiago, e a pastora Maria. Eles na próxima sexta-feira estão fazendo me ajuda aí, Marcelo. O culto do tabernáculo. É a festa de aniversário deles. Eles sempre têm feito ao sábado, mas este ano estão fazendo na sexta-feira. E algum dos irmãos que quiserem ir, em Oliveira do Bairro, não é tão longe, é perto daqui. Então todos estão convidados a participar deste culto e abençoar também o nosso irmão, aquele trabalho ali, em nome de Jesus. É um culto muito bonito, é uma comemoração muito linda, então todos estão convidados a estar ali. Então vamos à cantina hoje, então todos também estão convidados a participar da cantina. A cantina, irmãos, é para abençoar a obra e os grupos da igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Não sei se há mais algum aviso, mas acredito que não. Há alguém que fez anos essa semana, irmãos, para nós orarmos? Não. Então oremos ao Senhor e agradecemos que Deus vos dê uma semana abençoada, repleta de vitória e de graça e de bênção. Em nome de Jesus, que vocês sejam abençoados para a glória do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua igreja aqui reunida, ó Pai.
abençoa os teus filhos. Eu profetizo sobre eles uma semana abençoada, repleta de vitória, em nome de Jesus, quebrando todas as barreiras que se levantarem diante dos teus filhos. Eu te agradeço, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai, a comunhão do Filho, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém, Jesus. Está terminado o nosso culto, em nome de Jesus.